Neste sábado, 1º de agosto, acontecerá algo impressionante. Quer saber o que vai acontecer? Como eu sei o que vai acontecer? Ouça algo incrível. Nós, judeus, temos um presente incrível, que é o fato do Criador ter nos dado na Torá, a Sagrada Torá, o segredo do tempo. Portanto, a diferença entre alguém que sabe como viver de acordo com a energia do tempo e alguém que não sabe viver em nível metafórico é como imaginar alguém que precisa ir da América do Sul até a China a pé ou de avião com a tecnologia mais avançada do mundo. Essa é a diferença. Alguém que sabe viver alinhado ao Criador, alinhado à energia que o Criador cria a cada instante e nos presenteia em seu tempo e em seu momento, a cada instante. Quem sabe viver assim como o povo israelita, graças a Deus que temos esse mérito, é incrível a diferença. E isso é o que eu quero te presentear hoje, te presentear com o que vai acontecer neste próximo sábado. É preciso saber que nossos sábios cabalistas nos ensinam, como eu te disse, que é preciso viver com o tempo. Viver com o tempo implica basicamente entender quais são as qualidades espirituais e energéticas desse momento e viver alinhado e alinhada com esse momento, com essa energia. Isso dito de forma muito sucinta e muito clara, é preciso saber que o tempo é como você pensa, é como uma espiral. É como uma espiral e cada momento, cada ano pense no seu aniversário. Por exemplo, seu aniversário desde o nascimento até hoje e, se Deus quiser, que você tenha o mérito de vivê-lo conforme a vontade do Criador. Muitos anos com alegria no coração para todos nós, se Deus quiser, anos bons. Pense nessa espiral e seu aniversário passa por um ponto específico dessa espiral. Agora pense que quando você nasceu, você estava aqui, essa espiral foi subindo. Cada ano você sobe um degrau nessa espiral. Portanto, em nível energético, esse momento tem qualidades muito únicas, mas a cada ano vai de bom para melhor. Assim, o Criador cria nosso mundo de bom para melhor. Sempre vamos de bom para melhor. É como uma linha. Pense em um gráfico, uma linha que vai subindo. É preciso saber que essa linha nunca sobe assim. A linha no gráfico sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho e sobe. Ou seja, a mega mais, como se diz em hebraico, a tendência sempre é que o Criador nos criou para o bem maior, o bem espiritual mais elevado. Obviamente, no caminho há momentos de quedas, de confusões, de tons cinzentos, de escuridão, de azuis, de vermelhos, de amarelos. É verdade que a vida está repleta de uma diversidade de cores muito variada, mas é preciso saber com absoluta certeza que o Criador te ama, o Criador confia em você, o Criador te leva ao seu melhor lugar, mas o que está em suas mãos fazer, obviamente alinhar-se à vontade do Criador, e isso que eu te ofereço nos meus vídeos, nas minhas aulas, basicamente é para te ajudar. Se Deus quiser, para que esse alinhamento com o Criador e sua vontade seja o mais exato e perfeito possível, conforme Ele nos concede, Baruch Hashem. Vou começar com uma história com ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão. Você pode me perguntar, o que Napoleão tem a ver com a Torá? É uma pergunta muito interessante e eu vou te responder agora nesta história. É importante saber, só para te dar um contexto, em que momento energético do ano estamos. É preciso saber que estamos no mês de Av Shodesh, em hebraico quer dizer mês. Avel Shodesh, o mês Av. Em breve, se Deus quiser, vem o mês de Elul, que é o último mês antes do mês de Tishrei, que é quando acontece o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Então te dei um pouco de contexto sobre o mês. Agora, o que aconteceu no mês de Av e o que Napoleão tem a ver com toda essa história? É muito importante que você entenda que este mês é um mês muito, muito especial, com uma carga energética muito, muito forte. Infelizmente, ocorreram coisas negativas para o povo de Israel, mas como sempre na Torá, nossos sábios nos explicam tudo. Que neste mês aconteceram coisas difíceis e, obviamente, coisas excelentes, como o que vai acontecer nas próximas horas, se Deus quiser, é algo impressionante. O que aconteceu? No aspecto negativo, mas nossos sábios dizem que neste mês aquilo que foi negativo vai se transformar em festas de uma alegria incrível. Que o Criador basicamente vai leapé, como se diz em hebraico, transformar o negativo em uma bênção impressionante. No dia 9, o 9º dia do mês de Av, infelizmente, em hebraico se diz Tishá de Av, Tishá, Teshá, isso é 9 Av, é o mês, como eu te disse. Infelizmente, nosso santo templo em Jerusalém foi destruído. Ou seja, é um mês com uma carga energética no dia 9 de Av muito difícil. E infelizmente,
pelo fato de que ainda não temos o terceiro Beit HaMikdash, o santo templo construído em Jerusalém ainda. É um dia que realmente é de muita reflexão e muita tristeza. O que Napoleão tem a ver com isso? Contam que Napoleão, na sua época, passou na França, imagino que em Paris, por uma sinagoga. Imaginem uma sinagoga à tarde, no comecinho da noite. As estrelas já tinham surgido. Imaginem uma sinagoga à tarde, início da noite, quando elas já estavam no céu. E de repente ouviu choros. E então ele se aproximou da porta. Imaginem Napoleão, obviamente alguém muito importante na sua época. Ele se aproximou. E havia um judeu ali, provavelmente estava prestes a entrar na... Mas o que? Perguntou. O que? Ou se aconteceu algo com ela? Talvez. Perguntou se podia ajudar em algo, disse, sim, obviamente aconteceu algo muito negativo. Você, Napoleão, honrado Napoleão, você não sabe o quê? O que foi que aconteceu? E ele disse, não sei, e começou a contar para ele. Em Jerusalém queimaram nossa casa sagrada. Uau, que horrível. Bem, eu posso, se eu quiser, eu gosto muito do judeu, quero ajudá-los, posso fazer uma legião de soldados, ir a Jerusalém, realmente defender a nossa casa, a vossa casa sagrada? Beit HaMikdash em Jerusalém? E o judeu respondeu, não, infelizmente já está destruído, não tenho o que fazer agora. Bom, mas como posso ajudar? Bom, realmente Napoleão ficou emocionado e quis ajudar, disse. Bom, mas faz quantas horas? Talvez ainda dê para consertar algo, disse. Não, isso aconteceu há mais de 1700 anos atrás. Não, exatamente, não sei quantos, segundo Napoleão. Mas imaginem, mais ou menos isso aconteceu há 2000 anos atrás, vamos dizer, mais ou menos há 1700 e poucos anos atrás. E Napoleão disse isso, que não, você está falando sério, que vocês choram como se tivesse acontecido agora? Agora eu ouço choros, gritos, orações, estão no chão, olha só, eles estavam no chão. Digo, me incluo, pois continuamos fazendo o mesmo no chão com velas, com súplicas, com choros, com muita tristeza. E disse, não entendo, disse, e o judeu lhe disse, mas Napoleão, Beit HaMikdash em Jerusalém, e Jerusalém não é algo. Não é um marco histórico, como se pode ler em um livro de história, um marco que passou e uma comemoração histórica que aconteceu. O povo de Israel vive isso todos os dias da vida, a todo instante. O 9 de Av é o dia nacional em que o povo de Israel se reúne. E realmente choramos porque é o dia em que foi destruído por tudo o que ainda não foi construído. Para nós é uma dor enorme e tem um peso emocional grande para o povo. Por isso, seguimos chorando como se ainda estivesse queimando. Napoleão olhou, obviamente, tudo isso eu digo com as minhas palavras, claro, mas o que lembra um pouco a história é que ele olhou e disse, um povo que chora dessa forma por algo tão precioso para eles é um povo eterno. O Beit Mikdash será reconstruído. Falei com minhas palavras, mas creio que o conceito está certo. Basicamente, Napoleão de Fora viu algo único, nunca tinha visto isso na vida dele. Viu pessoas que comemoravam marcos históricos, obviamente, claro, como qualquer país, mas ele viu que aqui há um grupo de pessoas, que é o povo de Israel em sua casa, nesse caso, um grupo naquela sinagoga, que realmente vivia esse pesar, vivia essa tristeza. E é daí que viemos nesses dias. Há poucos dias foi Tisha B'Av, o 9 de Av, dias muito sagrados para o povo de Israel. E como te disse, o Criador, se Deus quiser, explica aos nossos sábios que vai transformar o dia de Tisha B'Av em dias de Simchá. Simchá significa alegria. Uma Simchá eterna para o povo de Israel de forma espetacular. Então já estou te dando uma pequena prévia sobre os dias que estamos vivendo. E de certa forma, seja você judeu ou judia, ou não judia, realmente se alinhar com o que estou te contando e fazer parte do pesar de que ainda o Beit HaMikdash não foi construído. E tanta abundância, tanta bênção, se Deus quiser, quando for construído, que seja em nossos próprios dias, em breve, com muita alegria, muita misericórdia. E explica aos nossos sábios que o 9 de Av é o dia em que o Mashiach, o Messias da casa do rei David, Alav HaShalom, de abençoada memória, nasce. Portanto, aqui vemos algo impressionante, que o dia da destruição é o dia da construção,
que junto com Mashiach ben David Tzidkeinu, o Messias da casa do rei David Tzidkeinu, Alava Shalom, de abençoada memória, é o dia da construção, ou seja, destruição e construção. É o mesmo dia Tisha B'Av, e esses são os dias que estamos vivendo neste momento. Agora, muito bem. Te dei um pouco de contexto sobre algo impressionante que vivemos hoje em dia. Agora, neste próximo sábado, 1º de agosto, vai acontecer algo incrível, que é o começo da Parashat HaShavu, assim se diz em hebraico, Ekev. Ekev é a porção semanal da Torá que será lida, se Deus quiser, neste próximo sábado. E quando a pessoa se alinha com as mensagens ocultas da Parashat HaShavu, da porção semanal, ela se alinha com a energia, que basicamente é como você pensa, é como uma energia subterrânea que, se a pessoa souber se alinhar, é como uma árvore que sabe levar suas raízes até as águas subterrâneas. E se Deus quiser florescer com uma árvore impressionante, forte, que nada a move, nenhum vento nem nada vai movê-la, quero te contar o que ocorrerá com a Parashá Ekev neste sábado, 1º de agosto. Escute atentamente. Vaya Ekev Tishmeum, assim começa em hebraico a porção semanal de Ekev. E eu vou te contar alguns conceitos impressionantes da Parashá. Primeiro vou te dizer algo incrível. Ekev, o que significa Ekev? Ekev significa calcanhar, ou também significa como consequência. É preciso saber que o hebraico é o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que esconde segredos impressionantes. Não é como um idioma em que basicamente as palavras são, de certo modo, definidas pelo ser humano. O hebraico é um idioma, obviamente, que o Criador criou. O Criador, segundo nossos sábios cabalistas, criou o mundo e cria o mundo a cada instante, e a você e a nós, a todos nós, com as 22 letras do alfabeto hebraico, a Lashon HaKodesh. Cada letra esconde uma energia espiritual impressionante, cada palavra é impressionante e cada raiz de cada palavra esconde segredos incríveis, espetaculares. Portanto, Ekev significa tanto calcanhar como consequência. Basicamente, o versículo, não, o pasuk, como se diz em hebraico, diz basicamente que se basicamente o povo e o céu cumprirmos as mitzvot, os preceitos, haverá bênção. E o Criador vai cumprir, obviamente, o pacto que fez com nossos patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, de abençoada memória, Alema Shalom, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Assim se diz em hebraico, Avraham, Yitzhak e Yaakov. E basicamente ele vai nos dar muito amor e muita bênção. São versículos espetaculares, impressionantes. E aqui a palavra Ekev, calcanhar, ou como consequência de, será como consequência de que, se cumprirem meus preceitos, haverá bênção e o amor e a aliança com os patriarcas vai continuar, para com vocês, claro. Ou seja, impressionante. Agora quero me deter na palavra. A Ekev, explica Rashi Akadosh, o grande comentarista Rashi da França, de mais ou menos 1000 anos atrás. Impressionante. Um dos principais comentaristas da Torá explica a que se referem as palavras que o Criador nos diz. Obviamente, é preciso também entender no contexto. Moisés está nos falando, é um grande discurso de Moisés antes da entrada na terra de Israel, e obviamente ele nos diz, sempre Moisés, sempre diz, ele é como um canal puro. Com sua profecia, que não houve profeta, nem haverá como Moisés, Moshe Rabenu, Alav HaShalom, nos diz em profecia exatamente a vontade do Criador para conosco e nos explica isso. E Rashi, o grande comentarista, o comentarista Rashi, nos diz assim, a quais mitzvot, sobretudo, a quais preceitos, sobretudo, o versículo está se referindo. Aqueles preceitos que a pessoa, sem perceber, poderia, em nível metafórico, pisar com seus calcanhares. Basicamente, não as mitzvot que a pessoa diz são mitzvot, obviamente. Como comer kasher é como o judeu e a judia comemos, de acordo com a vontade do Criador que está escrita na Torá, como comer kasher, nossos sábios explicam todos os detalhes. Grandes mitzvot, isso claro, mas há mitzvot que a pessoa, obviamente, sem má intenção. Claro, poderia, de forma metafórica, que Deus nos permita, como pisar com os calcanhares as pequenas coisas rotineiras do dia a dia, dizer algo sem perceber ou fazer algo sem perceber. E aqui eu quero parar, porque isso é algo obviamente também válido e basicamente útil, e mais do que útil, obviamente é relevante para a humanidade. Tudo o que vou te dizer, seja judeu ou não, ou judia ou não, muito bem.
O valor das pequenas coisas, olha, escuta essa frase impressionante que eu li, escuta. Tem gente que pode chegar a ser algo extraordinário uma vez na vida. E claro, isso é excelente. Mas as pessoas realmente extraordinárias fazem de forma extraordinária cada coisa da sua vida, cada pequena coisa. Ou seja, não é uma única grande coisa na vida deles. Isso, perfeito, está muito bem, mas o desafio é tornar extraordinárias as pequenas coisas do dia a dia. E esse é um segredo que eu te dou de presente para que você tente se alinhar a essa energia. Sobre o que vai acontecer neste próximo sábado, 1º de agosto, quero que você fique atento. Obviamente, isso é relevante para toda a vida, claro, e tudo o que eu te ensino sempre é relevante para toda a vida. Mas cada semana, cada porção semanal nos traz algo que precisamos fazer. É preciso enfatizar, é preciso dar ênfase, porque é isso que está sendo revelado, especialmente nessa semana, e não é somente o sábado, mas está escrito em hebraico que Shabbat Mekor Averajá, o sábado, o Shabbat, é a fonte da benção. Portanto, se de alguma forma você se conecta com o que estou te ensinando, se Deus quiser, você vai ter bênção para o que vier a seguir na semana. Muito bem, então vamos refletir sobre Ekev, as pequenas grandes coisas. Como estar atento na sua vida? Pense na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para onde você vai. Dizer um bom dia, um pequeno gesto, oferecer um copo d'água na sua casa, para um filho ou uma filha, para seus pais, para seus avós. No local de trabalho, um colega de trabalho, uma colega de trabalho precisa de ajuda e você sabe a resposta, pode ajudar com a sua resposta, pode dar um bom conselho, uma palavra de incentivo, de motivação. Alguém pode dizer, bom, mas isso não é algo extraordinário, não, como eu te disse. O segredo é que sua vida diária seja extraordinária, fazer de cada evento da sua vida algo extraordinário. Se diz em hebraico, Bechol derashesh adaeu, em todos os seus caminhos, tente seguir, buscar, fazer a vontade do Criador, o Todo-Poderoso, com muita alegria, com o coração. Obviamente, eu traduzi de forma livre, te dando um pouco mais de contexto. Ou seja, que cada um dos seus caminhos, isto é, cada uma das suas ações, palavras, pensamentos, tente em todo momento dizer como eu posso agora alegrar o Criador. Como posso fazer a vontade do Criador? Você pode perguntar, como saber qual é a vontade do Criador? Nós temos a bênção de ter recebido a Torá há 3.337 anos no Monte Sinai, milhões de pessoas, todas as almas do povo e seres estivemos lá. Todas as almas estivemos lá. E esse ensinamento sagrado, que é a Torá, foi sendo transmitido e continua sendo transmitido para a eternidade. Se Deus quiser, de mestre para aluno. E nossos sábios cabalistas, todos os sábios do povo de Israel, nos concedem bênçãos ensinando a Torá, que seria a Torá Shevealpe, a Torá oral, que basicamente é a Torá, que o Criador ensinou a Moisés no Monte Sinai, e Moisés ensinou aos sábios naquele momento e ao povo de Israel naquela época, e isso passou de geração em geração como algo vivo. Assim como te contei anteriormente com a história de Napoleão, que ficou impressionado ao ver como um povo pode viver como se algo que aconteceu há mais de 1000 anos tivesse acontecido há um segundo. Ou seja, é algo que realmente chamou muito a atenção dele. Portanto, aqui te deixo uma reflexão. O que você pensa? Você realmente pensa? Como você pode levar sua vida para um plano muito mais elevado? Que não pise, como eu te disse, a palavra é Ekev, que significa calcanhar. Não pise com seus calcanhares em oportunidades eternas que o Criador te dá através de cada evento da sua vida. Você tem que pensar que cada evento da sua vida foi colocado pelo Criador com muito amor para que você faça a vontade dele com muita alegria e um bom coração. É uma oportunidade, Realmente é uma oportunidade. Você tem que ver que sua vida é uma infinidade de oportunidades para cumprir a vontade do Criador. E o Criador te criou com um propósito infinito. Ouvi algo muito bonito que nossos sábios ensinam. O dia do seu aniversário é o dia em que o Criador decidiu que este mundo não pode existir sem você. Ou seja, o Criador decide que o mundo dele não pode existir sem você. E você se pergunta, sem mim? Sim. O Criador não criou nada em duplicidade, não criou uma folha igual à outra, obviamente um ser humano igual ao outro, isso não existe.
Assim como sua impressão digital é única na história. Não houve nem haverá outra. Sua impressão digital é única na história. Sua alma é única. Sua missão é única. E o Criador te ama e confia em você para que realmente cumpra a sua missão na vida da forma mais precisa possível. Se Deus quiser e você puder, reflita sobre o que te presenteei hoje. E tente conversar com o Criador. O Criador quer te ouvir. E não tente ser eloquente. Busque todos os dias. Talvez quando você acorda antes de dormir, quando reflete sobre o seu dia, ou pede por um bom dia, se for de manhã, que você tenha um bom dia. Fale com o Criador com as suas palavras. Abra seu coração para Ele. Diga a Ele quais são os seus sonhos, o que te preocupa, o que te dói. O Criador quer te ouvir e quer te ajudar, mas obviamente você precisa dar espaço para o Criador entrar na sua vida. Obviamente o Criador não vai entrar à força na sua vida. Obviamente o Criador, é tudo. Ele está acima de tudo. De tudo, controla tudo. Adon, Kolam assim é o Kolam, assim ele é o Senhor de todas as ações, é o Senhor do universo, claro, é a origem de tudo e está acima de tudo. Mas com isso o Criador fez algo incrível, que de alguma forma é nos dar o presente de escolher. O livre-arbítrio, a livre escolha. O Criador te dá o presente de permitir que Ele faça parte da sua vida. Não há força. O Criador diz que, de certo modo, você é dono da sua vida. Eu quero. Obviamente estou dizendo com as minhas palavras, claro. A questão é se você dá espaço para a sua vida, e uma forma de dar espaço é se conectando com o Criador, conversando com o Criador. Pedindo a Ele o que precisa e querendo fazer sua vontade, pois só o Criador sabe o que é melhor para você. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Alguém, por exemplo, é demitido do trabalho. Obviamente isso é algo muito difícil. É importante lembrar, como um amigo me disse, que quando uma porta se fecha, o Criador tem 1000 portas abertas muito melhores. Falo isso com minhas palavras. Ou seja, quando uma porta se fecha, é preciso saber que o Criador tem pelo menos 1000 portas prontas para você. Ou seja, muitas portas muito melhores. É essencial estar vinculado e se conectar ao Criador, realmente conversar com Ele. Se alguém se recusar a te ajudar, ore ao Criador. E realmente isso, se Deus quiser, vai te trazer muita bênção para o seu dia a dia. Então, um pouco. Para finalizar, lembre-se da palavra Ekev, Akev, calcanhar. Que você não despreze de alguma forma as oportunidades que o Criador te dá na sua vida, no seu dia a dia. Cada oportunidade é única para cumprir a vontade do Criador, o Todo-Poderoso, com vida e coração. Então, se Deus quiser que tenhamos o mérito, sempre fazer a vontade do Criador com muita alegria e um bom coração. Se Deus quiser, vou colocar aqui na descrição deste vídeo diferentes links sobre um clube de sabedoria hebraica que abrimos. Minha comunidade Israel High tem um WhatsApp onde você pode pedir informações e saber como participar. Vou colocar diferentes links para você, se Deus quiser, para que realmente continue conectado comigo de uma forma mais próxima, seja na minha comunidade Israel High ou no Clube de Sabedoria Hebraica. Se Deus quiser, que tenhamos sempre o mérito em cada instante da nossa vida, em cada momento e em cada oportunidade de estarmos verdadeiramente conectados. Conectados ao Criador e à sua vontade para realmente cumprirmos nossa missão no mundo com muita alegria e um bom coração. Shalom.